Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui para falar com vocês sobre isso aqui, anotações do meu caderno, sobre polo feminino e polo masculino. A gente vai falar sobre comunicação e sedução agora, então deixa seu like, se inscreve no canal, vamos pra cima, vamos bater 200 inscritos quanto antes. Obrigado pelo carinho, todo mundo tá se inscrevendo, porque o canal vem crescendo cada vez mais, então só tem a agradecer pelo carinho, rapaziada. E vamos pro vídeo de hoje, sem muita enrolação, tá? Bom, enquanto você faz tudo isso, me dá uma licença rapidinho que eu vou pegar aqui um café. Ao vivão pra vocês. Isso me lembra a aula de Olavo de Carvalho, quando ele parava a aula ao vivo ou gravado e pedia pra mulher dele refrigerante do nada. Eu achava engraçado, rapaziada. Bom, o café tá aqui em mãos, vambora. Eu fiz algumas anotações sobre o Ocaibalion. O Ocaibalion me chama a atenção, eu li, eu trouxe um review pra vocês do Ocaibalion. Gostei do Ocaibalion? Mais ou menos. Enfim, não achei tudo isso que os intelectuais modernos falam. Mas foi uma leitura interessante. Foi uma leitura que eu nunca tinha feito antes. E no Ocaibalion tem exclusivamente, tem uma parte do livro, né? Que ele vai falar sobre polo feminino e polo masculino. E eu tô aqui para falar com vocês desses polos. Eu já falei do polo referente ao livro mesmo. Se você quiser, tá aqui no canal. Mas aqui eu vou falar pegando esses termos e usando ele na área da comunicação e sedução. Porque esses polos, eles fazem sentido, tá? Na área da comunicação e na área da sedução. Vou ler para vocês exatamente o que eu escrevi aqui e a gente vai dissertando, beleza? Esses conceitos é interessante, pois o Ocaibalion não traz num tom mais metafísico do que material. E é claro que esses conceitos é abstrato e muitas vezes confuso, mas vejamos. Masculino seria como uma espécie de porto seguro, ou melhor dizendo, rocha, semelhante à agressividade sem ser agressivo, como um guardião. Observação. Vale a observação de que um não vive sem o outro. É necessário que um complemente o outro. Feminino. Seria como cuidado, a leveza, algo menos controlado e dominante. Uma de suas características seria o encantamento para com o masculino. Ocaibalion, observação. Vale lembrar que o Ocaibalion retrata esses termos de uma forma muito mais mística e metafísica. No livro é citado de tudo tem um lado, tudo tem dois polos no universo todo. E aqui eu fiz uma escrita em específico, né? Mulheres. Como natureza, as mulheres em geral, por natureza, possuem a arte da sedução. Esse poder está nas mãos delas durante toda a humanidade. Elas podem fazer um ser do sexo oposto se apaixonar quando ela quiser. Essa arte vive desta antiguidade, desde a época de Atenas. Contudo, entendemos que dominar essa arte é necessária, pois diz o próprio Ocaibalion, é necessário, pois um complementa o outro, os dois polos. Isso me leva na definição final. As mulheres no controle, a menos de que o polo masculino saiba a arte da sedução. Isso foi o que eu escrevi aqui no caderno, depois disso não tem mais nada. E vamos por partes, né? Primeiro pedaço, onde eu descrevo sobre o polo masculino. O polo masculino seria o dominante, né? Seria essa questão dominante, seria essa questão firme, essa questão de autossegurança, entende? Foca na questão muito dominante. O polo masculino ele funciona assim, né? Da razão, né? Rápida, sem muito sentimentalismo. O polo masculino ele é assim originalmente, tá? E a gente pode ver isso em todo lugar. Não só pessoas, até coisas, tá? O copo, não é a copo, é o copo. Então, o copo tem o polo masculino, entende? Feminino eu não lembro, eu lembro do time Juventus, a Juventus. Esse seria um polo feminino, compreendeu? E aí, logo em seguida, eu dou uma observação, né? Vale uma observação. Um não tá contra o outro, muito pelo contrário, eles se precisam, um precisa do outro. Se você só tem o polo masculino, você seria tóxico, muito agressivo, muito dominante, desnecessariamente. E se você tem só o feminino,
você focaria no mais calmo, no mais leve, sem um acerto e etc. Você precisa dos dois, porque um complementa o outro. O feminino. O polo feminino, como a sua grande característica, como eu digo aqui, seria o encanto para com o masculino. Esse encanto funciona porque a mulher ela tem a arte da sedução. Essa arte específica da mulher, não é dos homens. Mas claro, como toda arte pode ser dominada e pode ser refeita por qualquer homem. Basta aprender, não vem junto, não vem no código, compreende? E aí tem uma observação minha, que o Okai ele cita isso, mas ele não cita dessa forma que eu estou falando. Vale deixar claro, pelo amor de Deus, se você comprar o Okai você não vai dedicar com o que eu estou falando aqui, tá? Porque isso eu estou pegando um tema e jogando ele numa área, entendeu? Porque eu acho que faz bastante sentido. Para trazer para vocês. Se você comprar o Okai e chegar na parte, né, de polo feminino e polo masculino, você vai ler metafísica, tá? Você vai ler tudo. Você vai ler sobre o todo, né? Sobre o todo, que é o livro cita muito. Você vai ler que esses polos estão em todo lugar, quanto no polo material, quanto no imaterial e etc. Tudo um precisa do outro. E você vai ler termos parecidos com o que eu estou dizendo aqui, mas não é exatamente igual, ok? E aí logo em seguida eu venho com um negócio interessante, né? Falando sobre as mulheres, que é a natureza são assim, e isso desde tempos, não é de agora, desde a época de Atena, né? Atenas, tem a Afrodite também. Foram mulheres que se destacaram justamente por esse lado da sua beleza. Se destacaram muito por esse lado da sua beleza. E, bom, até hoje é assim, né? E aí eu continuo, né? Contudo, temos que dominar a arte necessária. É necessário dominar a arte da sedução, né? Porque quando você domina a arte da sedução, você tem controle para não ser trouxa. Simples assim. Então é interessante se pensar nisso, rapaziada. Então, se você tem perguntas, tá, sobre as minhas anotações, vou querer trazer muito mais vídeo falando das minhas anotações, lendo, recitando para vocês, ó. Às vezes vocês querem ver exatamente o que eu escrevi. Claro que na câmera não dá pra ver, mas se vocês quiserem eu posso postar na aba posts também, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, espero que vocês gostarem desse vídeo. Cara, tô gravando muito conteúdo pra vocês, assim, descomunal, absurdo, monstruoso. Gravando e editando e deixando salvo aqui. Então se inscreve no canal e não perde a oportunidade de ativar o sininho, rapaziada. É muito importante ativar o sininho porque vídeo aqui todo dia, meio-dia, menos domingo. E vai sair muita coisa. Eu digo pra vocês que vai sair muita coisa. Se preparem para enjoar de ouvir de Sartre nesse canal. Valeu, tamo junto, fui.